Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse hino, por certo, tem falado aos nossos corações, e eu gostaria de, calcado nesta mensagem, de que Deus é a nossa ajuda que vem do céu, ministrar hoje aos vossos corações a palavra de Deus. Saúdo-vos, irmãos, com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estou muito alegre, de fato muito feliz, porque tenho o prazer de ministrar a palavra do Senhor para esta juventude tão amada, tão querida. Vocês são uma bênção, vocês estão de parabéns. Tudo que foi feito até aqui, nesse momento, não é para mim, não é para o pastor desta igreja, não é para a coordenação. Tudo que vocês estão fazendo, tem um que está entronizado aqui nesta igreja, recebendo o vosso louvor. Então fique tranquilo, porque tudo aquilo que vocês vieram pedindo a Deus para cá, o Senhor, Ele vos concederá para a glória do seu nome. Tenha paz em seu ser, porque aquele problema que estava te afetando, ele encerra à medida que você adora, à medida que você louva. Então, enquanto vocês estavam louvando e permanecerão louvando a Deus aqui nesse lugar, tenha certeza de que a unção e a graça de Deus vai invadir vossas vidas para a glória do Senhor. Eu quero dignificar a Deus por esta oportunidade e glorificar ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor Daniel Fonseca Malafaia, que tão carinhosamente nos cedeu esta oportunidade, acreditando no nosso ministério, na nossa chamada, nos cedendo o púlpito de sua igreja para ministrarmos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, meu pastor, grandemente, e também a toda a sua família. A toda a coordenação, representada na pessoa do evangelista Joel Arsênio, que Deus abençoe a todos. Irmão, os irmãos estão vendo essa grande festa sendo realizada, você não sabe a equipe que está aí por trás dos bastidores, trabalhando, realizando trabalho árduo para que isso daqui esteja funcionando bonito do jeito que você está vendo. Então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão no apoio, cada um de vocês são uma bênção em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus pelas vossas vidas. Queridos, quero fazer menção também da minha família que está aqui, minha mãe, minha tia, meus primos devem estar tudo aí pelo telão. Que Deus abençoe as vossas vidas. Abra a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, que é o texto tema desta festividade. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Daniel, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Glórias a Jesus. Quero fazer menção também, irmãos, não posso deixar de falar da minha congregação, que está aqui em peso, a juventude da minha congregação está aí em peso, aí me ajudando, oraram por mim. Os coordenadores hoje estão de serviço, né? Eles falaram, poxa, queria estar lá em cima, mas eles estão tudo aí embaixo aí glorificando a Deus. Deus abençoe eles também muitíssimo. Meu pastor, dirigente também, Deus abençoe a vida de cada um dos senhores. Amém? Daniel, profeta Daniel, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto bíblico: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Diga, dos filhos de Israel. Aí olha agora a característica, da linhagem real, dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia,
da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles estavam, e entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos todos ler junto o versículo 6 em uma só voz, no 3. 1, 2, 3. E entre eles... E entre eles... Eu gostaria hoje de ministrar a palavra de Deus, subordinada ao tema, vivendo no meio sem perder a identidade. Vivendo no meio sem perder a identidade. Diga isso aí para o seu companheiro que está do seu lado, vivendo no meio, mas sem perder a identidade, hein? Perde a identidade não. A verdadeira identidade precisa estar estabelecida. Queridos irmãos, meus distintos amigos, o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele já foi alvo de muitas ministrações. Eu tenho por certo que todos os senhores aqui conhecem muito bem a história deste profeta, que é o profeta que nós estamos utilizando para trazer uma mensagem de Deus para as vossas vidas neste congresso. O profeta Daniel, ele é muito conhecido, principalmente por pessoas que são leigas quanto ao conteúdo da Bíblia, por sua história acerca da cova dos leões. Quantos já não ouviram falar do profeta Daniel na cova dos leões? Quantos de nós já não ministramos mensagens? Eu, por exemplo, muitas vezes já preguei sobre o profeta Daniel na cova dos leões. É bem verdade que nós utilizamos até alguns jargões, né? Você está na cova, mas vai orando porque nessa cova dos leões Deus te livra. Mas a vida deste profeta não se resume somente à cova dos leões. A vida deste profeta é marcada por uma história de abnegação, de abstinência, de total dedicação à sua fé, à sua crença, à sua ideologia, à sua identidade. Ele preservou a sua identidade independente das circunstâncias. Independente do que estava acontecendo, ele garantiu com que a sua vida, com que a sua conduta permanecesse ilibada diante de Deus, permanecesse intocável pelos homens. E para que isso acontecesse, foi necessário que ele tomasse algumas decisões na sua vida, que fizeram toda a diferença na evolução, e à medida com que as coisas vão sucedendo, as coisas elas ganham outra proporção à medida de que ele tenha tomado essas decisões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essas decisões que nós precisamos tomar para viver no meio sem se corromper. Daniel, com apenas 16 anos, aproximadamente 16 a 17 anos de idade, no ano de 605 a.C., ele é levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E quando chega lá, dentre eles estavam os seus amigos, mas só estavam eles? Não, haviam outros que estavam junto com eles, que também tinham as mesmas características que o rei Nabucodonosor exigiu. E é aqui que eu acho interessante,
porque o rei, ele vai exigir: eu quero jovens que sejam dos filhos de Israel, eu quero jovens que sejam da linhagem real, eu quero jovens que tenham sangue nobre, eu quero jovens que não tenham aparência, que não tenham defeito, que sejam de boa aparência, eu quero jovens que sejam doutos em conhecimento. Perceba que o rei Nabucodonosor não está querendo o pior. Perceba que a Babilônia não quer o pior para lhe servir. E ontem foi falado aqui com muita propriedade que Deus também quer o nosso melhor. Deus está à tenda, mas sabe o melhor que tem dentro da tenda. Foi falado ontem aqui que Deus conhece o melhor que está dentro da tenda. E Deus está esperando você buscar o melhor e trazer para Ele, para oferecer. Só que olha a inteligência de Nabucodonosor. Eu quero quem seja bom, porque ele não quer pouca coisa. Ele quer camarada bom. Você acha que ele quer os adolescentes feios lá fora? Ele quer os adolescentes bonitos, que nem vocês aqui que estão hoje. Você acha que ele está preocupado com quem está lá fora? Ele quer você que está aqui hoje, num culto, adorando a Deus. Essa é a qualidade de pessoas que eles querem ter consigo para lhe servir, para lhe prestar serviços. E a Bíblia diz que todos aqueles jovens estavam inseridos dentro da qualidade que Nabucodonosor queria. Porém, estava entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles são levados para a sua terra, da sua terra para a Babilônia. Quando chegam na Babilônia, eles se deparam com um conflito muito grande, porque eles tiveram que conviver longe da sua cultura, longe da sua língua, longe da alimentação habitual, longe do culto. Não iam para o templo mais, não cantavam no grupão mais. Vai esquentar, irmão, aleluia, vai dando glória aí, porque Deus está falando. Eles não estavam dentro do sistema religioso que eles costumavam conviver. E foi na Babilônia, num outro contexto, numa outra realidade, que nós vamos identificar a verdadeira identidade desses jovens. Porque olhar para a igreja e ver todo mundo como crente aqui dentro é fácil. Difícil é lá fora, quando o pastor não vê, quando o coordenador não está vendo. Quando você está sozinho no teu colégio, no meio dos teus amigos. Queridão, é lá que Jesus está interessado em que você demonstre a sua verdadeira identidade, seu caráter. Porque a vida cristã não se resume a 2 horas de culto. A vida cristã não se resume a uma festa por ano. A vida cristã é uma verdadeira identidade com Cristo todos os dias e todos os momentos. É nesse contexto, é nesse momento, é nessa situação que Deus vai ver quem tem e quem não tem, quem é e quem não é, quem está só de aparência. Porque as características que Nabucodonosor quer são externas. As características que o mundo quer são externas. São coisas que estão fora. E transparecer uma coisa é muito fácil.
viver uma vida de máscaras é muito fácil. Difícil é agradar a Deus, porque Deus olha para o coração. Foi nesse contexto, na Babilônia, que Deus olha para eles e começam a ver quem é e quem não é. O primeiro grande desafio que acontece na Babilônia é um decreto que vem do rei. E o rei dizia: eu quero que eles comam a minha comida. Porque o que o inimigo quer fazer é desconstituir esta identidade pura de crente que vocês têm. Então o que ele vai fazer? Ele vai lutar para que no meio da Babilônia, no meio desse sistema corrompido que nós estamos vendo aí pelo sistema televisivo, no meio desse sistema que está cada vez mais degenerado, cada vez mais caído, no meio desse sistema que está cada vez mais imundo, é nesse meio, inserido nesse contexto, que nós precisamos guardar os verdadeiros princípios de uma identidade pura com Deus. A Bíblia diz que saiu o edito, e com o edito era uma ordem dizendo: eu estou determinando que esses jovens, todos eles vão comer do melhor da minha mesa. Que edito bom, não é verdade? Eu acredito que se muitos de nós estivéssemos lá, a gente ia falar: opa, Deus abriu a porta, é por aí, Deus está comigo, porque agora eu vou comer do bom e do melhor, vou sentar na mesa, comer só do melhor que tem das iguarias do rei. Daniel e os seus amigos estão ouvindo: opa, isso aí está soando meio estranho, porque isso daí não está vindo de Deus, não é um decreto de Deus, isso aí é um decreto de homens, isso aí está querendo mudar a minha identidade. A Bíblia diz que todos os outros foram para lá e comeram das iguarias do rei, porque a Bíblia está dizendo que entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que os outros que cantavam no templo, que participavam da Páscoa, que estavam na festa de Pentecoste, que tinham a marca da promessa, que estavam circuncidados, eles haviam se corrompido na Babilônia, eles haviam deixado a sua identidade, mas a Bíblia diz que entre eles estavam Daniel e os seus amigos, porque inserido nessa sociedade tem aqueles que são fiéis a Deus, tem aqueles que preservam a identidade, porque Deus ainda guarda os seus. Entre eles, todos eles tiveram o mesmo ensino. Apesar deles serem muito jovens, todo judeu, até aproximadamente 12 anos de idade, já tinha lido a Torá todinha, pelo menos uma vez. Conhecia a lei. Sabia que Deus tinha dito que não era para comer do sacrifício a outros deuses. Sabia que Deus já tinha ordenado para não se contaminar com as práticas dos outros povos. Todos aqueles jovens sabiam da lei, conheciam a lei, mas só quatro deles. Eu quero que você pare mesmo para pensar em qual condição você está hoje. Porque no meio dessa multidão aqui de jovens, no meio dessa multidão de adolescentes, tem Daniel, tem Ananias, tem Misael, tem Azarias, mas tem dos outros. Eu quero que você hoje saia daqui tomando a sua decisão e estabelecendo a sua verdadeira identidade, porque você é uma coisa no culto, fora do culto você é outra. Na calabanda subnaragácia.
Porque quando está inserido nesse contexto de louvor e adoração, tem até uma auréola sobre a sua cabeça, mas quando sai daqui, responde pai e mãe, não obedece ninguém, pensa que manda no próprio nariz, vai te converter e estabelecer essa identidade hoje. É ou não é? Eu estou mentindo aqui, irmão? Estou falando alguma mentira? Ou isso não acontece conosco? Estou falando mentira aqui? Ou isso não está na nossa igreja? Não está inserido dentro da nossa realidade? Quantos de nós não estamos vivendo isso? Quantos de nós não estamos passando por isso? Mas hoje eu vim aqui, irmão, pela graça de Deus, pela unção do Espírito de Deus, para dizer que você vai sair daqui no prumo de Jeová. Essa é a noite que Deus marcou para estabelecer essa identidade, assinar a tua vitória, para você sair daqui um crente melhor. A Bíblia diz que eles colocaram no seu coração não se contaminar. E quando eles decidem não se contaminar, eles vão contra os demais. Porque é assim, é. Quando a gente decide tomar uma postura diferente, a primeira coisa que acontece é os demais que estão pecando, que estão errando, que estão fazendo as coisas que não agradam a Deus, quererem se levantar contra. Ah lá, tá vendo? Tá deixando de comer com a gente. É a primeira coisa, apontar o dedo. É assim ou não é? Quando a gente toma uma postura, não, eu não vou mais compactuar com esse erro. A primeira coisa, olha lá, ó, fulano está querendo seu santarrão. Deixa falar, mas preserve a sua identidade. Não se preocupe, não tenha medo de cara feia desses que já estão contaminados. Não tem problema se eles estão enfermos nas trevas. O importante é que você está sarado e na luz. Não se preocupe se esses indivíduos não querem compromisso com Deus e estão vivendo uma vida de falsa identidade, que é crime, porque falsidade ideológica é crime, e tem muita gente que vive uma vida criminosa dentro da igreja, tem muita gente que está aqui vivendo uma vida criminosa no nosso meio, mas você não se preocupe com isso, porque Deus hoje vai revelar quem é quem. Quem é quem? Na calabanda subnaragas. Requelebende comeneresse calabandarábia. Deus sempre faz a diferença entre quem serve e quem não serve. Deus sempre faz a diferença entre quem tem e quem não tem identidade. Deus sempre faz. E Deus vai fazer a diferença agora, quer ver? No capítulo 1 mesmo, Daniel fala assim: prova-nos 10 dias. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer para saber quem tem e quem não tem é provar. Aleluia. Por isso que tem que vir prova, para a gente saber quem é que não. Deixa a gente comendo só alimento bom, alimento sólido, porque alimento sólido é palavra de Deus, é Bíblia Sagrada. Eles falaram: nós queremos só o legume da palavra, não vamos nos contaminar com as filosofias desta Babilônia e vamos ficar só com a palavra. Que filosofias são essas? De que o homossexualismo está liberado, pornografia está liberada, sexo antes do casamento está liberado. Aí tem muita gente que está se alimentando disso, mas quem não se contamina está na prova dos 10 dias comendo palavra, porque sabe que é a palavra que dá vida ao crente. Dez dias de prova. Vamos ver, né? Vamos testar eles. Depois de 10 dias aparecem eles. Forma aquela filha, o batalhão todo de judeus, porque tinha judeus lá, todos filhos de Israel. Aí olha, todo mundo filho de Israel, aí começa a olhar.
Você está bem, está bem, está bem. Nossa, mas vocês engordaram. Nossa, mas como vocês estão robustos. Como que vocês estão mais fortes. Como vocês estão. Eles não estavam magrinhos assim que nem eu não, irmão. Eu estou meio raquítico. Eles estavam fortão assim, feito o Rodrigo, assim ó, bonitão. Aleluia. Quando eles olharam para eles, para aqueles jovens, a Bíblia diz que depois da prova, depois de verificar se era ou não era verdade que crescia mais comendo só legume, o chefe deixou, liberou. Lá vai a palavra de Deus para viver no meio sem perder a identidade. Primeiro segredo para viver no meio sem perder a identidade é você comer o que Deus manda você comer. Ezequiel estava vendo um rolo muito bonito. Opa, esse rolo eu vou entregar. Esse é o rolo que eu vou ler. Jeová vai me dar a mensagem, eu vou entregar para todo Israel. Vai todo mundo receber hoje a chibatada de Jeová. Mas aí o Senhor fala para ele: pega e come. Porque primeiro é o profeta que tem que comer para depois dar de alimentar para o povo. Pega e come, 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 come. Tem que comer da palavra. Tem que viver na palavra, amar a palavra, praticar a palavra. Porque se você não está inserido nessa palavra, você vai ser igual aos demais. Palavra. Depois, a Bíblia diz que o próprio Deus gostou da ideia de dividir, de separar quem era e quem não era, que no capítulo 2, Deus dá um sonho a Nabucodonosor. Por que Nabucodonosor sonhou? Para poder dividir, separar, deixar mais claro quais são as características daqueles que não venderam a sua identidade. E quando ele sonha, ele acorda perturbado, mas não lembra do seu sonho. E quando ele sonha, ele está angustiado e aflito, mas não lembra do seu sonho. Nesse momento ele chama os seus magos e sábios que havia no seu reino, os profetas da época. Chama aqueles profetas todinho contaminados. Lá vão eles. E quando chegam diante de Nabucodonosor, pode contar a história, conta o sonho que nós vamos revelar o segredo. Nabucodonosor chega para a surpresa deles e diz: não sei qual foi o sonho. Não lembro qual foi o sonho. Ué, conte-nos o sonho que nós vamos dar a interpretação. Eu não sei qual é o sonho, mas eu quero a interpretação. Eu quero que me diga o que sonhei e a interpretação do sonho que sonhei. E aí? Porque profeta falso, ele até entrega algumas profecias, mas na carne. Então ele precisa ver antes para depois entregar. Ele precisa saber antes para depois entregar. Agora, profeta que é de Deus, ele não precisa saber de nada antes, porque Deus revela tudinho, 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 tudinho. A Bíblia diz que eles entraram em pânico, porque o decreto do rei era: se não me revelar, vai todo mundo morrer. E aqueles que se contaminaram, aqueles que se venderam, aqueles que não mantiveram a sua verdadeira identidade, a Bíblia diz que eles entraram em pânico, em desespero, porque eles não sabiam o que fazer. Eles falaram: não há sábio algum que consiga resolver isso. Não há para eles, não há entre eles. Mas a Bíblia diz que Daniel ouviu falar: por que se apressa? Aí Daniel pergunta: por que se apressa em se cumprir a ordem do rei? Por que está todo mundo apressado, alvoroçado? Porque quem tem comunhão com Deus descansa. Quem está em contato com Deus está em paz. E a Bíblia diz que nesse momento eles explicam para Daniel, e Daniel falou assim: pede ao rei tempo, me dá uns minutos,
Fala para o rei esperar, porque o meu Deus ainda revela. Daniel junta o seu grupo, porque não pense que é só você que preservou a sua identidade. Seria muita pretensão minha dizer que só eu preservei a minha identidade, porque aqui está uma multidão que ainda preserva a sua identidade diante de Cristo. Ele chamou o seu grupo que estava diante de Deus e falou: vamos orar, porque o nosso Deus vai revelar o que está escondido. Desespero de uns, promoção de outros. Eles eram escarnecidos porque mantiveram a sua identidade. Eles eram vistos como os diferentes porque mantiveram a sua identidade. Mas a Bíblia diz que no dia que o rei sonhou, esses homens foram chamados. E ele orou, e Deus revelou. E quando Deus revelou, Daniel se prostra diante do Senhor e adora a Deus, dizendo que Ele é o Deus que revela o oculto e o escondido. E quando Deus revela para Daniel, ele vai à presença